Olá, alunos, tudo bem? Vamos então a mais um tipo de transporte que acontece através da membrana, que é o chamado transporte ativo. Então, nós vimos no capítulo anterior sobre o transporte passivo, que é aquele transporte que acontece a favor do gradiente de concentração e sem gastar energia. Nesse capítulo agora, a gente vai compreender as características, as diferenças e a importância desse transporte ativo que acontece através da membrana plasmática. Bem, então nós temos o transporte ativo com duas características também importantes, que são: a primeira característica, ocorre com um gasto de energia. Então, o transporte ativo comparado ao passivo é que o transporte passivo não gasta energia. As moléculas vão atravessar pela membrana sem gastar energia. Já no transporte ativo, não. Esse transporte ele acontece com um gasto de energia. Quer dizer, a célula gasta energia para que a molécula passe através da membrana plasmática, como está representado aqui na figura. Então, as moléculas vão ter essa capacidade de atravessar e, quando for ativo, é um gasto de energia. E aí vem a pergunta, né? Por que então gasta energia? Porque entra a segunda característica do transporte ativo. O deslocamento dessa substância, desse íon, dessa molécula, ela acontece contra a diferença de concentração. Quer dizer, contra o gradiente de concentração. Então, a célula vai ser capaz de transportar essa molécula do local que está com menor concentração para o local onde está com maior concentração. Então, exatamente esse bombeamento, né, esse gasto de energia. E o interessante é que nós temos uma molécula energética nas nossas células, no nosso organismo, que é chamada de ATP, adenosina trifosfato. Então, para que esse transporte aconteça do local de menor concentração para o local de maior concentração, há um gasto de energia. E esse gasto de energia vai ser sempre na maioria das vezes, na forma dessa molécula de ATP. Nesse slide, ele ilustra bem exatamente o que acontece no transporte ativo. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, bicamada de fosfolipídio. Nós temos aqui a representação do meio extracelular e aqui o meio intracelular. Então, nós temos uma substância que ela está mais concentrada fora da célula comparado ao meio intracelular, comparado ao citoplasma dentro da célula. E aí, nós vamos ter um transporte dessa substância com o gasto de energia contra esse gradiente de concentração, contra essa diferença de concentração. E o interessante é que esse transporte ativo ele vai acontecer sempre a partir de uma proteína que muitos autores chamam de bomba. Então, ela vai ter a capacidade de bombear, de transportar essa molécula, essa substância do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E sempre que isso acontece, há o gasto de energia. A principal molécula energética que é utilizada nesse mecanismo, como eu expliquei no slide anterior, é chamado de ATP. A sigla significa adenosina trifosfato. É uma molécula que na bioquímica é chamada de moeda energética. Quer dizer, a célula vai estar sempre produzindo essa molécula na forma de ATP, e à medida que a célula for utilizando energia, ela vai gastando, vai consumindo essa molécula de ATP para os seus processos metabólicos. Um exemplo muito importante que acontece nas nossas células, principalmente nas nossas células nervosas, os neurônios, é a famosa bomba de sódio-potássio, ou como alguns autores colocam, bomba de sódio-potássio ATPase. Por quê? Porque ela vai ser capaz de bombear sódio, vai ser capaz de bombear potássio e quebrar, consumir uma molécula de ATP, isto é, consumir energia. Como que essa bomba funciona? Esse transportador funciona? Então, nós temos aqui o esquema novamente mostrando uma célula e a bomba de sódio e potássio em diferentes momentos. Então, primeiro, representado aqui com o primeiro momento, 3 íons sódios vão se ligar nessa bomba
Essa bomba vai receber então a molécula de ATP, vai receber energia e vai ser capaz de bombear 3 íons sódios para fora da célula. O interessante é que na célula nervosa sempre há uma maior quantidade de sódio no meio extracelular comparado ao meio intracelular. Então, o sódio está sendo bombeado do meio intracelular para o meio extracelular, do meio de menor concentração para o meio com maior concentração do íon sódio, sempre contra o gradiente de concentração. Por isso, a necessidade dessa energia proveniente da molécula da ATP. E o interessante é que essa bomba, ela não transporta só o sódio, ela transporta também o potássio, só que o potássio agora no sentido inverso. Essa bomba ela é capaz de pegar íons potássio, só que apenas 2 íons, a diferença é essa, que ela bombeia 3 sódios para o meio externo, e para o meio interno são 2 íons potássios. Então ela pega 2 íons potássio e vai bombear para o meio intracelular. E por que é transporte ativo? Porque o potássio ele tem uma concentração iônica inversa do sódio. Dentro da nossa célula, no citoplasma das nossas células, a concentração de potássio é maior. E no meio extracelular, a concentração de potássio é menor. Então, a tendência seria o potássio sair. Mas a bomba de sódio e potássio, por ser um transporte ativo, ela vai gastar energia. Então, ela vai sempre bombear 3 íons sódios para fora da célula e 2 íons potássios para dentro da célula, consumindo uma molécula de ATP, isto é, consumindo energia. Todo esse esquema representa como uma bomba de sódio e potássio funciona. Um grande exemplo de transporte ativo que acontece nas nossas células nervosas, nos nossos neurônios. Nesses próximos slides, fiz aqui um esquema para mostrar para vocês como funciona, né, a célula nervosa, o neurônio. Então, nós temos aqui uma célula nervosa, o neurônio, no estado que a gente chama de estado em repouso, polarizado. Então, nós temos que lembrar que há íon sódio e potássio, tanto dentro quanto fora da célula. Então, esse círculo vermelho maior, a gente está representando o íon sódio, e esse círculo vermelho menor, o íon potássio. Então, nós podemos observar que no meio extracelular, fora da célula, há mais íons sódio. E no meio intracelular, isto é, dentro da célula, tem mais íons potássio. Quando essa célula é estimulada, acontece a inversão das cargas. O sódio vai tender a entrar. Por quê? Porque o sódio está em maior concentração fora da célula. E aí, por um transporte passivo mesmo, sem gasto de energia, esse sódio vai se deslocar do meio extracelular para o intracelular. E o íon potássio, a mesma coisa. Ele está em maior concentração dentro da célula, então a tendência dele vai ser se deslocar para o meio extracelular. Lembrar que esses dois exemplos que eu acabei de falar aí foram de transportes passivos, porque o sódio está em maior concentração fora da célula, a tendência, né, por difusão, é ele entrar na célula. E o potássio está em maior concentração dentro da célula, a tendência dele é sair da célula. Mas existe uma bomba para manter essas concentrações iônicas importantes, que é exatamente a bomba de sódio e potássio. Ela reestabelece essas concentrações de que forma? Sempre mantendo a concentração de sódio fora da célula maior e a concentração de potássio dentro da célula maior, exatamente através do mecanismo que eu expliquei no slide anterior. Então, essa bomba ela está sempre movimentando o íon sódio para fora da célula, quer dizer, contra o gradiente de concentração, gastando energia, e o íon potássio movimentando sempre para dentro da célula, também contra o gradiente de concentração. E esse mecanismo ele acontece com gasto de energia, com gasto de ATP.